Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo Pedro virou-se e viu atrás de si aquele outro discípulo que Jesus amava, e o mesmo que se reclinara sobre o peito de Jesus durante a ceia, e lhe perguntara: Senhor, quem é que vai te entregar? Quando Pedro viu aquele discípulo, perguntou a Jesus: Senhor, o que vai ser deste? Jesus respondeu: Se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que te importa isso? Tu segue-me. Então correu entre os discípulos a notícia de que aquele discípulo não morreria. Jesus não disse que ele não morreria, mas apenas: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que te importa? Este é o discípulo que dá testemunho dessas coisas e que as escreveu, e sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Jesus fez ainda muitas outras coisas, mas se fossem escritas todas, penso que não caberiam no mundo os livros que deveriam ser escritos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bom dia a todos, queridos irmãos e irmãs. Hoje no Evangelho nós estamos vendo Pedro perguntar o que vai ser de João, discípulo amado. Jesus diz: que te importa? Tu vem e segue-me. Irmãos e irmãs, nós não devemos nos preocupar tanto com a vida do outro, mas com a nossa vida, com o nosso testemunho, com o nosso seguimento de Jesus. Que te importa a vida alheia? Que te importa a vida do teu irmão? Tu vem e segue-me. Se nos importarmos com o outro, interessa somente rezar e interceder por eles, mesmo aqueles que tiram a nossa paz, as pessoas de difícil relacionamento. Precisamos interceder por eles, mas não ficar dando muita atenção àquilo que não é essencial na nossa vida. As palavras de Jesus colocam Pedro no caminho do essencial, do primário, para ele esquecer questões secundárias. Ou seja, cada um de nós devemos lutar pela nossa santificação e pela nossa salvação. Podemos também ajudar os irmãos no caminho de santidade, mas antes de tudo eu tenho que estar totalmente voltado para as coisas de Deus. Hoje a igreja recorda Santa Rita de Cássia, conhecida como a Santa das Causas Impossíveis. 3 dias após a morte de Santa Rita, as pessoas que conviveram com ela na cidade de Cássia já atribuíam a ela 11 milagres. Para ser canonizada, 3 milagres foram registrados, reconhecidos pela Igreja. O primeiro consiste no perfume agradável. No momento da morte, também ali, esse perfume saía do corpo de Santa Rita. E todos que tiveram presentes nos últimos momentos de vida de Santa Rita confirmaram como testemunhas confiáveis que a casa se encheu de perfume, significando que ela viveu em santidade, soube rezar pela conversão do seu esposo, viu o esposo se converter antes da morte, e ficando viúva, também sem os filhos, ela vai entrar no convento por ordem de Deus, por milagre de Deus. Então toda a vida de Rita foi exercida em santidade. Por isso, na hora da morte, esse perfume pôde preencher o ambiente que ela estava. Irmãos e irmãs, o principal perfume do cristão é a caridade. Que o amor das obras das nossas mãos, que o amor que sai dos nossos lábios possa preencher e perfumar o coração das pessoas que nós convivemos. O segundo milagre aconteceu com Elizabeth Bergamini, uma jovem que corria risco de perder a visão devido
a varíola. E os médicos confirmaram que não poderiam fazer mais nada por ela. Foi então que os pais decidiram mandá-la para o convento agostiniano de Cássia e suplicaram a Santa Rita que livrasse a filha da cegueira. Então, chegando ao convento, a criança já começou a ver, a enxergar. Então, esse dado foi tido pelos médicos também como uma graça sobrenatural. O terceiro, um senhor chamado Cosimo. Este senhor tinha um problema grave no estômago e por várias vezes esteve próximo da morte. E os médicos recomendaram que ele recebesse os últimos sacramentos, já acreditando que ele estava próximo de partir. Este senhor conta que ele recebeu uma visita de Santa Rita de Cássia. E ele, nesta visão, entendeu que Santa Rita o cumprimentava, o abençoava. A partir desse momento, ele começou a sentir a vitalidade, começou a se alimentar normalmente e começou a servir e louvar a Deus como agradecimento pela graça recebida. Assim, Santa Rita ficou conhecida como a Santa das Causas Impossíveis. Se você tem uma causa impossível, apresente a Rita de Cássia. Apresente com fé. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Desça sobre vós e permaneça para sempre a bênção de Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.